Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Evangelho de Lucas 7, 11. Obrigado, meu. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, nós vamos ler a partir do versículo de número 11, amém? O texto diz assim: no dia seguinte, Jesus se dirigia a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Ao aproximar da porta da cidade, saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Quando a viu, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. O que estivera morto se sentou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele se espalhou por toda a Judeia e por toda a região ao seu redor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos neste momento apresentar ao Senhor a nossa vida, o nosso coração ante a Tua presença. Pedimos, ó Pai, que esta palavra que foi lida possa, em nome de Jesus, alcançar o nosso coração, como uma semente alcança uma boa terra. Que nessa noite nós possamos ser confortados, consolados pela Tua presença aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Dê um graça e paz para quem está aí perto de você. Diga para essa pessoa aí: que bom te ver aqui hoje. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero trazer uma mensagem aos irmãos nessa noite, dentro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Talvez nós poderíamos dar o título a essa mensagem de o que toda família precisa, mas eu queria estender não apenas a família, queria estender essa palavra também, na verdade, individualmente a cada um de nós, amém? O que todos nós precisamos, né, na verdade, não só as famílias, embora todos nós estamos inseridos dentro de um contexto familiar, o que todos nós precisamos. Essa história é uma história interessante dentro do Evangelho de Lucas, até porque existem algumas coisas que estão registradas apenas em Lucas. Algumas histórias não se encontram nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Lucas faz um trabalho histórico de investigação sobre os milagres realizados por Jesus, cerca de 60 anos, né, após o nascimento de Jesus, ou seja, 30 anos após a sua morte. O Evangelho já tinha se espalhado por toda a Judeia, Paulo já tinha saído em suas viagens missionárias, diversas igrejas já haviam sido abertas, e um homem, por nome Teófilo, ele chama Lucas, que era médico e historiador, para que Lucas fizesse um trabalho investigativo, e aí então colocasse em livro, registrando, para ver, testificando, se todas as histórias escritas pelos evangelhos anteriores eram verdades. Então, por exemplo, o que Lucas faz? Lucas foi lá no filho, no neto, melhor dizendo, Jesus foi lá no neto da viúva de Naim e falou assim: você é neto da viúva de Naim? Ele falou: sou. Seu pai, Jesus,
passou no velório dele e ressuscitou ele. Sim, é verdade, aconteceu desse jeito. E aí, após Lucas testificar todos os milagres que estavam descritos nos evangelhos de Mateus e Marcos, ele escreve então esse tratado a Teófilo, colocando então como prova nos escritos históricos de que todos aqueles milagres eram de fato verdade. Na verdade, até ultrapassa um pouco os milagres realizados por Jesus. Não sei se já é do seu conhecimento. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos é um único trabalho histórico. Na formação do cânon bíblico, 500 anos depois do nascimento de Jesus, por volta do 5º século, quando a igreja cristã foi reunir o cânon sagrado, eles acharam por bem partir o livro em Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Mas quando o livro foi escrito, Lucas, na verdade, escreveu um tratado só. Por que você precisa dessa informação? Não sei se você sabe ler a Bíblia. Se você sabe ler a Bíblia, como que alguém começa a ler a Bíblia pela primeira vez? Quando você vai começar a ler a Bíblia pela primeira vez, você não começa de Gênesis e nem de Mateus. Você começa do Evangelho de João. Porque o Evangelho de João apresenta Jesus de forma mais clara, como Filho de Deus, e vai causar em nós uma identificação melhor. O primeiro livro da Bíblia que você lê, quando você vai iniciar a sua leitura bíblica, é o Evangelho de João. Depois que você lê o Evangelho de João, você lê o Evangelho de Mateus. E aí você vai seguir agora todo o Novo Testamento. Aí você lê Mateus, Marcos, Lucas. Você já não leu João? Você vai pular para Atos. Porque na hora que você terminar a leitura de Lucas e iniciar a leitura de Atos dos Apóstolos, é literalmente a continuação da história. Então você vai compreender melhor os fatos acontecidos com o surgimento da igreja, logo após a ascensão de Cristo, porque o livro é um só. E Lucas, no seu tratado investigativo, ele descobriu algumas histórias que estão registradas apenas no seu evangelho. O centurião de Cafarnaum, a viúva, a parábola do rico e do Lázaro, são histórias que se encontram apenas dentro do Evangelho de Lucas. Essa história da viúva de Naim, ela é uma história interessante. Naim é uma cidade que ficava a 1 dia de distância de Cafarnaum. E em alguns mapas bíblicos, ou na maioria deles, ela nem sequer aparece. Era um pequeno vilarejo, insignificante para a sua época e para a sua geração. Naim não era populosa, Naim não havia nela uma grande indústria têxtil, como acontecia em outras cidades daquela região. Naim não tem um grande profeta. Naim, nós nunca mais ouviremos na Bíblia falar de Naim, a não ser na história relatada através desta mulher. Meu irmão, é a única vez que Jesus passa por essa cidade. Alguns teólogos concordam que é a única cidade que Jesus não voltou nela. Todas as demais cidades Jesus passa pelo menos 2 vezes. Porém, Naim é o único fato, é o único momento aonde o Senhor vai até esta cidade. Por que Jesus foi até a cidade de Naim? Tinha um objetivo claro, um propósito específico. Jesus precisava encontrar aquela família naquela tarde. Não há outro objetivo, não há outro acontecimento, mais nada acontece, a não ser a partir do momento que Jesus encontra com este cortejo fúnebre nas portas da cidade, daquele pequeno vilarejo chamado Naim. Aqui eu já aprendo o que a primeira ação, ou a primeira coisa, palavra coisa para nós mineiros é algo cotidiano, né? Mas parece uma palavrinha tão feia. A primeira coisa que toda família precisa receber, precisa ter,
A primeira ação que todos nós precisamos é receber Jesus. Toda família precisa receber Jesus. Pastor, a minha família já recebeu Jesus. Amém. Mas ela precisa receber Jesus todo dia. Jesus tem que visitar a sua casa todo dia. Existem alguns atos proféticos, existem alguns gestos proféticos, e eu quero espiritualizar mesmo nessa noite. Nós precisamos fazer. Talvez o clima lá na sua casa está muito pesado, talvez as coisas lá na sua família estão muito difícil, talvez há um espírito de enfermidade rondando o seu lar, ou um espírito de perseguição, talvez o clima lá na sua casa está muito mundano. Espiritualmente falando, a gente não gosta muito de citar ato profético, porque a gente vai lembrar lá dos movimentos de G12, que eram todos uma loucura, mas acabou matando um pouco de algumas coisas da nossa fé que a gente tinha, que não poderiam ter matado jamais. Abre a porta da sua casa e fala: ô Jesus, entra aqui na minha casa. Jesus, entra aqui no meu quarto. Vem cá na minha cozinha, Jesus. Deita aqui na cama desse filho meu que está desviado, que está afastado. Ô Senhor, vem cá, entra dentro da minha casa, entra dentro do meu quarto. Porque se existe algo que todos nós precisamos, que toda família precisa, é de Jesus. E a família desta viúva, ela precisava de Jesus. Por isso que Jesus vai até a cidade de Naim, porque alguém em Naim precisava de Jesus. A sua família não precisa de um terapeuta familiar. Alguém na sua família não precisa de remédios para controlar a ansiedade. Na sua família não precisa de dinheiro. A sua família precisa de Jesus. Hoje nós vivemos tempos muito difíceis, tempos de frieza espiritual, tempo de mornidão espiritual. E nós, irmãos, eu vou dizer para você, não precisamos de muitas coisas, não precisamos inventar moda, nós precisamos é de Jesus. Talvez estamos precisando menos de Instagram e mais de Jesus. Talvez nós estamos precisando menos de séries de televisão e mais de Cristo. Estamos precisando menos de futebol e mais do Senhor na nossa família. Nós estamos precisando de menos mundanismo e mais de Cristo. É comum hoje reclamarmos da falta de algumas coisas espirituais dentro da nossa caminhada cristã, mas o diagnóstico está diante dos nossos olhos. Sabe do que nós precisamos? Do Senhor. Porque quando o Senhor chega, qualquer história pode ser transformada. Versículo de número 11, no dia seguinte, Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Segunda coisa que eu aprendo sobre família, o que toda família precisa, ou o que todos nós precisamos. Talvez a palavra precisar não vai soar bem aos seus ouvidos, mas não tem outra palavra melhor para aplicar dentro desse contexto do que essa. Toda família precisa passar por dificuldade. Todos nós precisamos passar por dificuldades. Não é o que queremos. Qual de nós aqui ama passar dificuldade? Ei, pastor, estou numa luta, estou numa prova boa. Ei, maravilha, sem dinheiro nenhum, as latas lá em casa estão ficando vazias, e as portas estão tudo fechadas. Ei, maravilha de Jeová, glória a Deus. Qual de nós comemoraria
um momento de necessidade, um momento de dificuldade. Nenhum de nós queremos. E nem eu quero profetizar momentos de dificuldade sobre a sua família ou sobre a sua vida. Mas dificuldades são coisas que nós precisamos passar por elas. Você quer um momento melhor, onde a sua fé é testada, é provada, do que no momento de dificuldade? Você prova o quanto que você acredita em Deus, e o quanto que você ama o Senhor, à medida que o carro canta, né? O carro de boi, à medida que o carro de boi canta, é aí que você prova o quanto que você ama o Senhor. Dificuldade não é algo que nós queremos passar, mas dificuldade é algo que nós jamais conseguiremos evitar. Nunca peça ao Senhor para que você não passe por dificuldades, porque Ele não vai te dar isso. Nós vivemos, irmãos, num mundo intempérie. Sabe o que isso quer dizer? As intemperâncias do mundo, elas não escolhem confissão de fé. As dificuldades do dia a dia, elas não olham se você é crente ou não. Você acha que lá no Pernambuco, essa noite, ontem, hoje, nenhuma casa de crente caiu ou foi alagada pelo rio que transbordou? São intempéries da vida. O Senhor não vai fazer com que nós nunca passemos por dificuldades, não. Mas nós temos um diferencial muito grande. No nosso maior momento de dificuldade, pode ter certeza, Jesus encontrará com você lá. Por isso que não é o que queremos, mas ao mesmo tempo é o que nós não conseguimos evitar. Toda a família, todos nós passaremos por dificuldades. Não é a melhor ferramenta que você considera, mas é a ferramenta utilizada por Deus para forjar o nosso caráter. Você já parou para pensar o quanto que as dificuldades te deixaram mais humildes, mais crente? Aliás, tem crente que só é crente quando passa por dificuldade. O crente que só é crente quando passa por dificuldade, ele está numa situação pior um pouco, sabia? Porque se Deus quiser aquele crente perto dele, o que Deus vai fazer? Vai fazer com que ele viva na dificuldade. Se você só está perto de Jesus quando passa por dificuldade, o Senhor vai te manter na prova, porque Ele quer você pertinho dele, pode ter certeza disso. Nós precisamos aprender a continuar com o Senhor mesmo quando tudo vai bem, não apenas quando tudo vai mal. Basta alguma coisa acontecer, a gente ajoelha, ora, fica crente, jejua, lê a Bíblia, aleluia, vamos voltar para o Senhor, é agora. Meu irmão, quando a gente passa por dificuldade, a gente tem que fazer isso mesmo, mas não pode ser só nessa hora. Nós precisamos passar por dificuldades. Presta atenção em algo que está acontecendo nesse texto aqui. Qual que é a dificuldade dessa mulher? A morte de um filho. Você quer dificuldade maior do que essa? Pergunta aí para uma mãe que já perdeu o filho, o tamanho da dor que é enterrar o próprio filho. Eu sou capaz de dizer para você que é uma das maiores dificuldades que o ser humano pode enfrentar. O que é o desemprego diante do enterro do próprio filho? O que é a falta de dinheiro ao sepultar o próprio filho? E ainda tem algo que faz isso aqui ficar mais difícil. O filho era único. O marido já tinha morrido. Ela é viúva. Essa família aqui, e para a família não importa o tamanho, né? Se você, é só você e sua esposa, é família. Se é você, esposa e filhos, é família. Se é você e filhos, é família do mesmo jeito.
Se você é filho e mora com os pais, é família. Família não importa o tamanho. Aqui Jesus está operando um milagre numa família que só tinha, nesse momento aqui, só uma pessoa, porque a outra estava morta. É uma família. Essa mulher está passando por um momento de dor e dificuldade terrível. O marido já havia morrido há alguns anos, e agora ela está indo enterrar o único filho homem que aquela mulher possuía. Que é uma dificuldade maior do que essa. Olha para mim. Se não fosse essa dificuldade, se não fosse a morte do filho dessa mulher, ela não teria encontrado Jesus naquela tarde. Você já ouviu aquela expressão assim que a pessoa vem para Deus ou na dor ou no amor? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não vou pedir para levantar a mão não, mas quantos de nós aqui viemos para o Evangelho no momento de dificuldade? Quando o negócio estava feio, quando o nível de pecado estava terrível, quando o casamento estava quase acabando, quando tudo estava perdido, aí você encontra Jesus e Ele faz um milagre na sua vida. A maioria de nós aqui, eu tenho certeza, foi assim. Eu me lembro quando eu me converti. Minha mãe envolvida com espiritismo, de tudo quanto é jeito que você pensar. Gastava dinheiro com cartomantes, frequentava centro espírita, gastava dinheiro com macumbeiro, e no meio disso tudo ainda era testemunho de Jeová, a bagunça danada. Nós somos testemunho de Jeová 7 anos, e no meio de indo no testemunho de Jeová, frequentando centro espírita, eu perdi a conta de quantas vezes acompanhei minha mãe enquanto criança, a centro espírita. Passamos por um momento de dificuldade. Minha mãe, depois da morte do meu pai, arrumou tenho 2 irmãs, né, depois da morte do meu pai, e aí as 2 meninas pequenas, eu pré-adolescente, 11, 12 anos, a Luana recém-nascida, a Laís um pouquinho já, se eu não me engano, 4, 5 anos de idade, a Luana recém-nascida, e aí minha mãe não arrumava emprego. Anteriormente, quando minha mãe trabalhava, eu com 10, 11 anos de idade, que cuidava das minhas irmãs para minha mãe trabalhar, levava no médico, dava banho. E aí, minha mãe fica desempregada, e aí o negócio aperta, e minha mãe não consegue emprego, uma dificuldade danada, e só nós. Aí eu já tinha uns 15 anos, né, quando isso aconteceu. Passando por uma dificuldade danada, não arrumava emprego, as 2 meninas pequenas, uma bagunça danada. Um amigo meu me chama para ir na igreja, eu vou na igreja. Quem é crente aí mais velho vai entender o que eu estou falando. No dia que eu fui na igreja, a igreja tinha mandado o pastor embora. Aí o pessoal tinha pegado no pé do pastor Francinaldo. E aí o pastor Francinaldo ficou meio chateado, e aí o pastor João Leão, do Fundo Missionário, foi lá e arrancou o Francinaldo e levou o Francinaldo embora. E aí o Francinaldo foi embora. E aí a igreja estava sem pastor, e eu fui lá no dia que o João Leão foi lá, tipo assim, para fazer reunião. Ó, estou tirando o pastor daqui, porque vocês fizeram isso assim com ele, e ele não merece o que vocês fez com ele, não. E aí eu estou visitando a igreja nesse dia, no dia que o pastor foi lá quebrar o pau, fazer aquelas assembleias cansativas, que o povo xingava e brigava um com o outro, todo mundo chorando. Quem gostava do pastor Francinaldo estava chorando que tinha ido embora. Quem não gostava do pastor Francinaldo estava falando assim, muito bem feito, ainda bem que aquilo foi embora. E eu visitando lá, convite de um amigo. Mas uma coisa, homens de Deus se diferenciam nessa hora, irmãos. No momento da pregação, pastor João Leão chegou para pregar e não tocou, o assunto foi tratado depois. Eu me lembro como se fosse hoje. Eles fizeram uma reunião após o culto, e aí tipo assim, eu estava visitando a igreja naquele dia. Ficaram assim, aqueles que estão nos visitando, por favor, vai embora, sai para fora. E olhando para mim, enquanto eu não saí para fora, eles não começaram a assembleia que o pau quebrou, né? E eu nem me lembro direito de ter prestado atenção do que aconteceu lá naquele dia. Mas na hora do culto,
Pastor João Leão subiu no altar, abriu no Salmo 91 e pregou sobre o Deus onipotente do Salmo 91. Foi o texto que ele pregou. E depois que ele pregou, no dia, eu não aceitei Jesus não, aceitei Jesus depois. No dia que ele pregou esse texto, na hora que ele terminou de pregar, ele pediu à igreja para se colocar de pé e falou assim: tem gente aqui precisando do Deus onipotente, e Deus quer mostrar para você que Ele é onipotente. Faz uma oração aí, daquilo que você está precisando, e Deus vai fazer. Naquela época podia assinar carteira com 14 anos, né? Eu tinha 15. Aí eu me coloquei de pé a primeira vez na igreja e falei assim: se o Senhor é esse Deus onipotente, do Salmo 91, que foi pregado aqui nessa noite, o Senhor vai abrir uma porta de emprego para mim. E saí de lá, irmãos, e fui embora. Meus amigos felizes porque eu tinha ido na igreja a primeira vez. Uma maravilha, aleluia. Na segunda-feira, meu tio, que já faleceu, vai lá em casa de moto e fala assim: eu tenho um emprego para você. Meu sogro é dono de uma serralheria, está precisando de ajudante. Você quer? Carteira assinada, você já pode até levar a carteira. Quero. Esse milagre, esse sinal, foi um diferencial para que eu voltasse na igreja no domingo posterior. Numa igreja sem pastor. A igreja ficou sem pastor 6 meses. Sabe o que aconteceu comigo? Eu tive que esperar um pastor chegar para batizar. Eu esperei o pastor Gilmar chegar. Aí arrumaram um pastor do fundo missionário lá em Santa Catarina. Camarada ia mudar, organizar mudança. Esperei, irmãos, 9 meses. Que o pastor chegou 6 meses depois 3 meses até começar a classe de batismo para me poder batizar. Mas aonde eu conheci Jesus? No momento de maior dificuldade. Se não fossem os momentos de dificuldades, muitos de nós não estaríamos aqui. Eu citei um momento de conversão, que pode ter acontecido com você também. Mas é nos momentos de dificuldades da vida, que nós nos deparamos com os milagres do Senhor sobre nós. Está difícil para você? Deus tem um grande milagre para você essa semana, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso aí? Deus tem milagre. Porque como diz a Aline Barros, quando o que era difícil se torna impossível, é porque Deus vai agir. Toda família precisa passar por dificuldade. Essa mulher precisava passar pela morte, pela perda do seu filho. Jesus chega à porta da cidade, um cortejo fúnebre está saindo de lá. Quando o Senhor a viu, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. A palavra Senhor que aparece no texto original aqui, apenas aqui dentro do Evangelho de Lucas, essa é a curiosidade, porque para nós Senhor é Senhor, né? É igual a Adonai. Adonai significa Senhor. Com o tempo, a palavra Adonai passou a ser aplicada apenas a Deus, dentro da cultura judaica. Mas a palavra Adonai era utilizada a todo tipo de Senhor no Antigo Testamento. A palavra Senhor, aplicada no original de Lucas, aqui não é referente a Adonai. É Kairos. A palavra Senhor aqui é Kairos. Kairos quer dizer aquele que ama, aquele que protege, aquele que dá amor. Olha para você ver a grandeza desse texto diante dessa mulher. O texto diz assim, quando o versículo fala que Jesus se compadeceu dela, é porque aparece aqui a palavra Kairos. Toda família, ou todos nós, precisamos do carinho de Deus, do afago do Senhor. Eu não tem como não lembrar de algumas coisas, fica gravado no coração da gente. Eu me converti essa época que eu me converti, pouco depois, um dos auges da música cristã era Pastor Cirilo, David Keelan. Uma época que a igreja
caminhou por esse tipo de adoração, e que saudade desse tipo de adoração, né? Antônio Cirilo e David Keelan. E aí, eu acho que é o Cirilo mesmo, tinha uma música que dizia assim: quero deitar no seu colo, viver contigo e me embriagar. Do Senhor, claro. Algumas pessoas até entendiam a música errada. A gente sentar no colo de Jesus, que obscenidade isso. Mas o que o Cirilo queria dizer, ou manifestar através da sua canção, era o quanto que nós precisávamos e precisamos do afago do Senhor. Você acha que isso não acontecia nas páginas do Novo Testamento? No Evangelho de João, não querendo falar dele mesmo, ele diz assim: aquele a quem Jesus amava, reclinava com a cabeça no seu peito. João tinha tanta intimidade, a amizade com Jesus era tão forte, o carinho com o Senhor era tão forte, que João descansava a cabeça ao peito de Cristo. Todos nós precisamos do carinho do Senhor. E não entenda isso pelo lado malicioso da coisa. É como um pai que abraça o filho. Você acha que para eu abraçar meu filho eu tenho restrições? É claro que se ele for abraçar outro homem, para com isso aí, rapaz, firma o taco aí, sai disso, sai em nome de Jesus. Mas o pai com o filho? Eu quero que o Tiago, barbado, né, eu chegue perto dele e beije a barba dele daqui a alguns anos, em nome de Jesus. Né? Eu falo para ele, eu falei assim, eu só acho nessa terra 2 homens bonitos, eu e você. E aí eu posso achar bonito, ele é meu filho. É assim que o Senhor quer nos tratar, como filhos. Nós precisamos de um carinho de Deus. Há pouco tempo atrás eu estava tomando tanta paulada, mas tanta perseguição, mas tanta coisa dando errado, que eu fiz essa oração: Senhor, eu estou precisando de um carinho. O Senhor me ajuda, manda uma profecia, abre a boca de um profeta, fala que é comigo, porque está difícil. Passa a mão na minha cabeça aí, porque o negócio não está moleza não. Toda família precisa do compadecimento do Senhor. Todos nós precisamos que o Senhor se compadeça de nós, e Jesus se compadece da nossa dor. Jesus se compadeceu nos evangelhos 2 vezes. A primeira delas com a viúva de Naim, e a segunda delas com Marta e Maria. As 2 situações em ocasiões de velório, enterro e morte. As 2 ocasiões alguém tinha morrido. E o que o Senhor faz? Se compadece da dificuldade. Nós precisamos ser visitados pelo Senhor. Eu quero te dar uma boa notícia aqui nessa noite. O nosso Deus não é apenas exortativo. O nosso Deus é um Deus de amor. E Ele manda dizer para você nessa noite: eu sou contigo, eu estou com você, eu estou vendo a sua lágrima, eu me compadeço da sua dor, eu sei o que você tem passado, eu sei o que você tem sofrido, e mesmo que não pareça, eu estou contigo. Quebra essa imagem de que o nosso Deus é um velho barbudo com um vestido branco, que fica lá no céu com um raiozinho na mão, jogando raio em nós quando nós pecamos. Na verdade Ele não é nada disso. João disse em sua primeira cartinha, capítulo de número 2, que o nosso Deus é amor. Ele te ama, Ele entende a sua dor. Você está chorando no lugar errado, chora para Deus, vai para os braços de Jesus, vai para o colo do Senhor em oração,
Chame Deus de Abba. Quando Jesus fala Abba Pai, sabe o que significa Abba Pai? Para nós no português seria a expressão papaizinho, uma expressão carinhosa. Jesus chamava o Pai Celeste, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que não há e nunca haverá igual em todo o universo. Jesus olha para ele e fala assim: papaizinho. Quebra essas barreiras intelectuais para chegar até Deus, onde você pensa que para chegar ao Senhor tem que chamar Ele de magnânimo, de supremo, de excelso, e Ele é tudo isso sem sombra de dúvidas. Mas existem momentos da sua vida que Deus vai querer escutar de você assim: papaizinho, me ajuda. Todos nós precisamos do afago de Deus. Todos nós precisamos do adulão. O que você acha que Davi foi caçar dentro daquela caverna? Depois do encontro com Deus de Davi dentro da caverna, a caverna toma o nome de adulão. Aonde está o adulador? Um homem em estado extremo de depressão, é isso mesmo. Estado extremo de depressão, desejando a própria morte, entra para dentro da caverna, caçando o adulador, aquele que entenderia os seus problemas, as suas falhas, as suas fraquezas, perdoaria, daria um abraço e falaria com ele assim: vai meu servo, eu continuo contigo. Não é à toa que a caverna chama caverna do adulão. É porque lá ele encontrou o adulador. Todos nós precisamos do carinho de Deus. Versículo de número 14. Chegando-se, tocou no esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E o que estivera morto se sentou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Toda a família, todos nós, precisamos do milagre de Deus, do milagre de Jesus. Meu irmão, Jesus tem milagre para você. Eu falei que você precisa passar por dificuldade, mas você também precisa do milagre de Deus. Não há impossíveis para Deus. São 3 ressurreições no ministério de Jesus: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. São 3 ressurreições. Jesus vence a morte 4 vezes, porque depois ele vai vencer a dele mesmo. A morte talvez seja a maior vitória que alguém poderia vencer aqui nessa terra. Ele foi lá e venceu. A morte é o problema, a morte é a dificuldade, a morte é a estação mais terrível que todos nós aqui podemos passar por ela. O Senhor foi lá e venceu. Todos nós precisamos do milagre do Senhor. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei que Deus tem milagre para você. Pastor, mas o meu filho está mergulhado no mundo. O Senhor vai fazer um milagre na vida dele. Minha filha está perdida. O Senhor tem milagre para ela. Pastor, meu marido é incrédulo, o coração é de pedra. Ele está decepcionado, frustrado com o evangelho. Deus tem milagre para fazer na vida dele. Minha esposa está fria, está afastada de Deus, está longe dos caminhos do Senhor. O Senhor será um milagre na vida dela. Pastor, minha condição está terrível, as portas não se abrem, as coisas não acontecem. Jesus tem milagre para você. Ele está aqui nessa noite, Ele quer tocar no seu esquife,
Ele quer parar o seu velório, Ele está parando o seu funeral, e Ele vai dizer para você: levanta-te, porque Ele tem milagre para nós. Todos nós, toda a família precisa passar pelo milagre de Deus. É por isso que vem a dificuldade, porque se não vier dificuldade não vai ser milagre. Tem que ter dificuldade, irmãos, para virar milagre. Tem que ter perseguição para Deus te dar o livramento. Tem que ter barreiras para o Senhor ser, para a guerra ser do Senhor. Tem que haver dificuldades para que o Senhor peleje no seu lugar. Você não tem que dar conta mesmo, para que Deus possa falar assim: ei, deixa comigo, que agora essa batalha é minha e não é sua. Deus tem milagre para nós. O Senhor tem milagre para nós. Nós não podemos deixar de caminhar acreditando no milagre que o Senhor tem para cada um de nós. Versículo de número 15: o que estivera morto sentou e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. É através daquilo que Deus vai fazer na sua família, é através daquilo que o Senhor vai fazer na sua casa, é através daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, meu irmão, que as pessoas que estão à sua volta vão perceber a soberania de Deus na sua situação. Creia nisso. Recebe do Senhor. Seja acariciado por Deus. Seja fortalecido pelo Senhor. Não deixe o diabo roubar essas bênçãos da sua família ou da sua vida. O diabo tem semeado tristeza. O inimigo tem semeado palavras de desânimo. O diabo tem semeado corações tristes e tem roubado a nossa esperança de que o milagre de Jesus pode nos alcançar. Nessa noite nós vamos sair daqui crendo que Deus tem milagres para nós, que até precisamos das dificuldades, mas o Senhor tem milagres para cada um de nós. Se temos Jesus, Ele tem milagres. Se temos o Senhor, Ele vai agir com o sobrenatural a nosso favor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé. Enquanto a Márcia se prepara aqui para cantar mais uma canção, vamos orar ao Senhor. Ore a Deus neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Ore ao Senhor nesse instante.